uma pesquisa divulgada recentemente pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, existem no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas obesas. Bom, quando se fala em combater esse problema, a primeira opção a surgir na cabeça das pessoas é a cirurgia de redução de estômago. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Dr. Ricardo Fittipaldi, integrante da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Dr. Ricardo, muito obrigado por atender ao convite da CBN. Tudo bem, muito boa noite, é um prazer estar no programa de vocês. Igualmente, doutor Ricardo. Bom, cirurgia, toda ela, evidentemente, apresenta algum tipo de risco. Mas quais são os relacionados a esse tipo de operação e qual o índice de mortalidade, hein, doutor? A cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia que envolve riscos tanto do procedimento quanto riscos pós a cirurgia, né, pela desabsorção que ela causa dos nutrientes, né? Os principais riscos do processo cirúrgico imediatos, né, durante a cirurgia, são os riscos decorrentes de uma anestesia geral, e para a cirurgia bariátrica é necessário uma anestesia geral, né? Isso pode causar arritmias, pode causar choque anafilático, né? São situações inerentes à cirurgia. Anestesia, perdão. Podemos ter riscos durante o ato cirúrgico, né, que seriam sangramentos por vezes que podem ser difíceis de ser controlados, né? E no pós-operatório a gente tem o risco um risco aumentado de infecções, né, infecções da parede abdominal, infecções do aparelho respiratório, porque o obeso é um paciente que respira mal, ventila pouco, né? Então acamado, né, num pós-operatório prolongado, ele aumenta o risco de ter uma infecção pulmonar, né, a pneumonia, como mais comumente é conhecida. Riscos de infecção da parede abdominal, como a gente já falou, riscos de deiscência da anastomose. O que é isso? Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente costura o estômago numa alça de intestino, né? Isso é o que a gente chama de anastomose. E isso pode abrir, né, no obeso, a chance disso fica aumentada pelo excesso de tecido adiposo. O risco de uma deiscência aumenta, né, de uma descostura, vamos assim dizer, e fazendo com que comida, né, extravase para a cavidade abdominal, levando a uma infecção abdominal, né? Então, esses seriam os riscos do ato cirúrgico propriamente, né? E tardiamente, vale lembrar que toda cirurgia bariátrica, ou não todas, mas a imensa maioria, principalmente a que é mais utilizada hoje no Brasil, que é a técnica de Capella, ela é uma cirurgia que tem um componente desabsortivo. O que seria isso? Grande parte dos nutrientes que que o paciente ingere deixam de ser absorvidos. E com isso, o paciente entra numa situação, numa carência de vitaminas e minerais, falta de nutrientes, falta de vitaminas, falta de minerais, falta de proteínas, porque o corpo não consegue absorver esses nutrientes. E a pessoa fica de repente debilitada, né? Mas sujeita a contrair outras doenças também. A resistência, o próprio sistema imunológico pode apresentar problemas, né? Exatamente. A gente aumenta o nosso risco de ter anemia, porque ferro, vitamina B12, ácido fólico deixam de ser absorvidos corretamente. Aumenta o risco da gente ter osteoporose por conta da má absorção do cálcio, da vitamina D. Riscos de infecção, como você muito bem colocou, pela dificuldade de absorção de vitamina C, do zinco, que são muito importantes no processo imunológico, né? Queda de cabelo, pele quebradiça, dificuldade de visão à noite, né, por falta de vitamina A, que é a chamada cegueira noturna. Ou seja, vários problemas que a gente pode ter decorrentes da falta de absorção de nutrientes, de vitaminas, minerais e proteínas. E qual o índice de mortalidade relacionado a essa cirurgia bariátrica, doutor Ricardo? A cirurgia bariátrica, na técnica que a gente conversou, que é a técnica de Capella, que hoje é a mais utilizada no Brasil, a mortalidade gira em torno de 1%. Né? Mesmo utilizando o rigor da técnica, não é erro médico, não é nada disso. Utilizando todo o rigor da técnica, a mortalidade gira em torno de 1%, seria um óbito a cada 100 pacientes que se submetem à cirurgia. Isso por conta do fato do paciente obeso ser um paciente
que está sujeita a mais riscos, é um risco maior cardiovascular, um risco maior de infecções, como a gente já conversou. Então, a mortalidade acaba sendo também alta. Eu considero um índice alto, né, da técnica cirúrgica. Apesar de ser 1%, não deixa de ser elevado diante da importância da vida, né? Isso aqui é o fundamental. Exatamente. Quando a gente fala em procedimentos médicos, o índice de 1% é considerado um índice alto. Eu estou conversando aqui na CBN com o Dr. Ricardo Fittipaldi, integrante da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Doutor, quais são as situações de obesidade em que a cirurgia bariátrica é indicada? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a cirurgia bariátrica ela está indicada para pacientes com índice de massa corporal acima de 35, quando a pessoa tem alguma comorbidade associada à obesidade. O que seria isso? Seria a obesidade mais uma pressão alta, por exemplo, um diabetes, uma doença de coluna grave causada pelo excesso de peso. Isso são as chamadas comorbidades, são doenças associadas e causadas pelo excesso de peso. Então, se a pessoa tem alguma dessas doenças com IMC a partir de 35, o Conselho Federal de Medicina aprova a cirurgia bariátrica para esse caso. Como é feito o cálculo? Ou então, no índice de massa corporal acima de 40, nesse caso não necessitando de comorbidades, basta ter um índice de massa corporal acima de 40. Como é feito esse cálculo do índice de massa corporal? Vamos lá, o índice de massa corporal a gente obtém ele através da divisão do peso pelo quadrado da altura. A gente pega o nosso peso, divide pela altura, pelo quadrado da nossa altura. Aí a gente chega ao índice de massa corporal, que é individual, obviamente, para cada pessoa. E é uma forma da gente classificar as pessoas em relação ao seu estado, vamos assim dizer, de excesso de peso, de normalidade. De acordo com esse índice, a gente consegue uniformizar, porque pessoas têm pesos e alturas diferentes, então ficaria muito difícil de compará-las. Então foi criada essa forma para a gente uniformizar todos os nossos pacientes. Você não acha que vem acontecendo muito hoje, doutor Ricardo, digamos, uma série de operações, cirurgias bariátricas feitas de forma indiscriminada? O que acontece? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, a questão não é essa, mas realmente eu concordo com o que você falou. Na minha opinião, hoje existe uma banalização da cirurgia bariátrica. Pessoas que muitas vezes não têm indicação do tratamento e acabam sendo feita a cirurgia nesses pacientes, ou mesmo pessoas que até teriam indicação, mas que poderiam tentar um outro método antes de se submeter a um método agressivo, que é a cirurgia, com alta mortalidade, morbidade, né? Então, eu acredito que antes de submeter a um processo cirúrgico altamente invasivo, seria interessante buscar outros métodos para o emagrecimento e sim deixar a cirurgia para o último dos casos, né? O paciente deve recorrer à cirurgia quando todas as alternativas já estiverem sido esgotadas e não como primeira solução para um problema. Existe hoje, né, no mundo inteiro, mas no Brasil também, vem se notando um crescimento cada vez maior da chamada obesidade abdominal, a chamada barriga do chope. Por que está acontecendo? Além, claro, do sedentarismo, né? Muita gente sedentária, alimentação inadequada, mas quais são os riscos da chamada obesidade abdominal? E a partir de que ponto uma pessoa já enfrentaria problemas relacionados a esse acúmulo de gordura no abdômen, doutor Ricardo? Isso é um ponto muito importante, porque a cirurgia, a gordura abdominal, ela é justamente a mais grave, né? É ela que está mais associada à pressão alta, diabetes, a risco cardiovascular, né, derrame, infarto. Então, é justamente a pior gordura que tem. Aquela gordura que é mais coxa, quadril e culote, pneu, por incrível que pareça, ela é menos deletéria para o paciente. A pior realmente
é a gordura abdominal. Muitas vezes é visto no homem, né? O homem tem uma tendência maior a ter esse tipo de distribuição de gordura, e algumas mulheres também a gente tem esse tipo de distribuição. Seria a distribuição que a gente chama de androide, né? Ou visceral. Seria justamente a gordura mais grave. Né? E isso tem isso tem que ser visto individualmente, né? O diâmetro da circunferência abdominal, para a gente classificar a situação de maior ou menor risco. É sempre muito importante aí ir ao médico para fazer essa avaliação. Tem muita gente que leva na brincadeira, né? Fala que acúmulo da barriga é dinheiro, então está em forma de barril, mas a coisa é séria, pode dar origem também a diabetes, aí como o senhor já lembrou, pressão alta, enfim, outros problemas muito sérios. Né? Exatamente, esse padrão de distribuição de gordura, ele é o pior que tem, porque é uma gordura que ela está pelo meio do intestino, né? Por isso que é chamada de gordura visceral. Ela fica pelo meio do intestino, aumenta a resistência da passagem do sangue pelos vasos sanguíneos, pelas artérias, por isso leva a pressão alta. Ela pode se depositar também no fígado, levando a um problema que a gente chama de esteatose hepática, que é a gordura, popularmente chamada de gordura no fígado, que está associada também à cirrose, né? Pode evoluir para uma cirrose, que é uma situação muito grave. Então, essa gordura abdominal ela é extremamente deletéria para a saúde da pessoa, né? Que deve ser a todo custo combatida através de atividade física, uma dieta equilibrada, isso é muito importante. Aproveitando a oportunidade, né, doutor Ricardo Fittipaldi, lembrando para quem quer emagrecer que não existem fórmulas milagrosas, tem que buscar orientação médica. E o remédio que serve para um pode até provocar a morte de outra pessoa, né, doutor? Exatamente. A principal forma de se combater o excesso de peso é através da mudança de hábitos alimentares e da prática de atividade física. Isso é fundamental, né? Só assim que a gente vai conseguir perder e principalmente manter o nosso peso. É mudar o hábito, é ter uma alimentação mais saudável e praticando a atividade física. Comer muita fruta, muito legume, muita verdura, carboidrato na dose certa, uma dieta equilibrada, balanceada, evitar frituras, evitar gorduras, evitar embutidos, salaminho, presunto, são alimentos que são altamente gordurosos, né? Evitar empanados, bifes à milanesa, tudo que leve muita gordura e principalmente praticar atividade física. Isso também é algo muito importante, pois ajuda a queimar calorias, faz com que a gente perca peso mais rapidamente, mantenha o nosso peso, diminua colesterol, diminui triglicerídeo, aumenta a nossa capacidade respiratória. Esse é o princípio básico de qualquer processo de perda de peso. E existem modernamente métodos mais seguros, né, e muito menos invasivos do que a cirurgia bariátrica, que podem ajudar nesse processo de perda de peso, podem acelerar esse processo de perda de peso. E como exemplo que nós temos hoje amplamente uma técnica nova que vem sendo muito utilizada atualmente, que seria o balão intragástrico. Também é algo muito interessante. Como é que ele funciona, hein, doutor Ricardo? O balão intragástrico ele é uma prótese de silicone que a gente coloca dentro do estômago, né? Ele é colocado por endoscopia, ou seja, é um procedimento que não é cirúrgico, é um procedimento feito por endoscopia, não necessita de anestesia geral, o paciente tem alta, vai embora para casa no mesmo dia, né? Então a gente coloca essa prótese, que é o balão, dentro do estômago, a gente enche ele com água e ele ocupa 70% do espaço livre do estômago, ou seja, sobra muito menos espaço para comida. Então a pessoa acaba comendo menos porque não há espaço para comida. Além disso, ele leva a uma diminuição da fome, porque o nosso cérebro entende que o balão dentro do estômago funciona como se fosse comida, né? E isso faz com que a gente tenha menos fome. E quando come com uma quantidade bem pequena de comida, a gente fica logo satisfeito. Então, isso, aliado a um programa de reeducação alimentar e atividade física, a gente consegue sucessos muito satisfatórios, muito grandes nessa área. Doutor Ricardo, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN e até a próxima ocasião.
Eu que agradeço, foi um prazer, uma boa noite a todos. Ricardo Fittipaldi, integrante da Federação Brasileira de Gastroenterologia, conversou comigo aqui na CBN.